Olá pessoal, aqui é o professor Ivan e esse é o nosso último caso, o caso número 4 do cálculo de áreas aplicando integrais definidas. Esse caso 4 ele contempla área entre duas funções f de x e g de x. Então ele é o caso um pouco mais geral, onde nós temos duas funções e esse caso ele se desdobra em diversas situações. Cada uma delas tem uma análise um pouquinho diferente. Vou tentar abordar aqui o máximo possível, para que fique claro para vocês. Bom, então de maneira geral, vamos começar aqui com o caso mais simples, uma situação mais simples, onde nós temos uma função f e uma função g, e elas estão dispostas no plano xy, de tal maneira que uma função sempre esteja acima da outra, sempre seja maior. Então vamos lá, vou pegar aqui, por exemplo, esta função vai ser a nossa função g de x, enquanto que, vou pegar o azul, essa daqui é a nossa f de x, tá? Então nós teríamos duas funções limitadas, pelas retas a e b, que formam o nosso intervalo de integração. A e b. Bom, a gente pode observar que a área gerada é essa área aqui, limitada superiormente pela função f, inferiormente pela função g, e pela esquerda e direita pelas retas a e b, respectivamente. Tá? Essa é a nossa função de interesse. O que acontece? Se vocês observarem, se eu pegar a área da função f, o que é? É a área da linha azul até o eixo x, e a área da função g é da linha roxa até o eixo x. Se eu pegar a área da f, que é tudo isso daqui, e subtrair dela a área da função g, eu vou ficar só com essa área central. E no fundo é isso que a gente faz a diferença entre o cálculo das duas áreas, ou seja, nós vamos ter que a área vai ser igual a integral de a até b da função f menos a integral de a até b da função g. Como as duas funções estão integradas no mesmo intervalo, nós podemos aplicar uma regra de integração, não, uma propriedade das integrais que a gente viu anteriormente, e fazer o seguinte, nós vamos colocar as duas integrais como apenas uma, integral de a até b da função f de x menos g de x em relação a dx. E é essa daqui a nossa forma geral, digamos assim, de calcular a área entre duas funções. Tá? Acontece que essa relação ela é válida apenas quando a função f é maior ou igual à função g. Ou seja, a função f tem que estar por cima. Tá? Então é f menos g. Por quê? Porque a área aqui vai dar maior do que essa e daí na subtração vai gerar algo positivo. A vantagem de fazer esse tipo de cálculo com duas funções é que se as minhas funções estiverem para baixo do eixo x, não importa, tá? Porque o que vai ficar aqui é a subtração de uma em relação à outra. Então imaginem que o meu eixo x não está aqui, tá certo? E o meu eixo x está em qualquer parte que deixe alguma coisa para baixo. Por exemplo, aqui, meu eixo x está muito, está cortando aqui a função f, em alguns pontos. Bem na linha dessa caneta azul aqui, tá? Essa daqui é o meu eixo x. E o que acontece? Acontece que o cálculo da integral definida da função g vai dar um valor negativo, e o cálculo da integral definida da função f vai dar algo, que vai estar próximo do zero ali, porque tem partes para cima e partes para baixo do nosso eixo x que está seguindo a linha dessa caneta. Tá? Mas quando a gente coloca na subtração aqui, não importa, se ela é positiva, se ela é negativa. A única coisa que vai importar para nós é a posição relativa entre f e g. Se o f está para cima da função g, ele vai aqui. Se o g está abaixo, ele vai aqui. Tá? Se fosse ao contrário, se tivesse uma função g aqui em cima, eu ia pôr a função g aqui, no termo positivo, e a função f que está abaixo, no termo negativo. Qual é um outro caso que pode ocorrer também? Pode ocorrer, agora que a gente sabe
que nós não precisamos nos preocupar com a posição, né, da função em relação ao eixo x, né? O que importa é a posição de uma função em relação a outra, né? Ou seja, qual que está em cima e qual que está embaixo. Nós podemos colocar, né, o nosso outro caso, né? Uma outra situação que vai ocorrer aqui e que vai dar um pouco mais de trabalho na hora do cálculo, né? Então imagine que nós temos uma função que ela faz assim, tá? Essa é a minha função maravilhosa, f de x. E daí, por algum acaso do destino, nós temos uma função g de x, que ela é assim, tá? O que importa nesse caso aqui é a posição relativa entre a função f e a função g, para saber qual que vai aqui e qual que está aqui. Aqui é sempre a que está por cima, e aqui é sempre a que está por baixo. Então, quando nós vamos fazer esse tipo de cálculo aqui, dessa situação hipotética, nós queremos determinar essa área entre as duas funções. Reparem que aqui não precisa definir um ponto A e um ponto B, porque a própria interseção entre as funções f e g já geram esse início e fim do nosso intervalo de integração. Tá? Mas o que ocorre? Ocorre que nós temos um ponto A, que vai ser aproximadamente aqui. Tá? Aí nós temos um ponto B, que vai ser aqui. E nós temos um ponto C, que vai ser aqui. Né? As interseções das funções f e g. Né? Entre A e B, a função roxa, que é a função f, está em cima. Então é ela que vai aqui e a função g vai na parte de baixo. Entre B e C, que são os intervalos de integração aqui, a função g está por cima, então ela vai aqui, e a função f, que é roxa, está por baixo. Então é ela que vai com o sinal de menos. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Principalmente quando aparecem integrais entre funções, né? Por exemplo, assim, calcule a área entre as funções f e g, e não fala nada, né, dos limites de integração, provavelmente elas vão se interceptar em pelo menos 2 pontos, para fechar o A e o B, né? Para ter uma área dentro delas. Se elas se interceptarem em um número maior do que 2, né, é muito provável, né, que nós tenhamos uma área negativa. Aí nós temos que fazer um teste, né, uma área negativa não, nós temos a inversão entre as funções aqui, a que está em cima passa para baixo. E se nós continuarmos com essa ordem, aí sim o resultado da integral vai dar negativo. Então nós precisamos trocar essa ordem, tá? Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso caso 4. Não importa mais a posição da função em relação ao eixo x, porque nós temos duas funções, né? Então, aqui nós vamos, né, simplesmente ver qual função que está em cima e qual função que está embaixo, para determinar esse exercício aqui, tá bom? Vamos fazer alguns exemplos, que fica mais fácil, né? Exemplo numérico, a gente entende melhor o que está acontecendo. Então, olha, como primeiro exemplo, nós vamos encontrar a área entre as funções y igual a x ao quadrado e y igual a x mais 2. Então, nós temos uma parábola com cavidade para cima, porque é positiva, e uma reta, né, x elevado a 1, né, função linear, que tem, ela é crescente, né, porque o nosso x aqui é positivo. Então, é uma reta que está apontando para cima, né, e uma parábola assim. A gente já tem mais ou menos a ideia de qual é o gráfico dessa função. Vamos resolver o exercício sem auxílio gráfico, para ver o que a gente faz de maneira algébrica, tá certo? Primeira coisa, eu não sei os limites de integração. Né? Primeira coisa que eu tenho que determinar. Então, deixa eu fechar aqui. Primeiro, né, limites. Como que eu faço para encontrar os limites de integração? Lembram-se que nos vídeos anteriores a gente fez, né, de uma função que interceptava x, que a gente pegou, fez ela igual a zero, né, porque no caso a segunda função era y igual a zero, né, que é a interseção com o eixo x. Aqui não, a segunda função é x mais 2. Então a gente vai igualar as duas funções para encontrar, né, as raízes, ou seja, o ponto em que o resultado dessa função é igual ao resultado dessa função aqui. Então a gente tem lá x ao quadrado igual a x mais 2. Bom, vou jogar tudo para o lado esquerdo e encontrar uma equação do segundo grau. Vou resolver ela para encontrar as raízes, né? Bem simples. X ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Né? Aqui a gente pode resolver por Bhaskara, aqui a gente pode resolver por soma e produto.
e qualquer outro método que vocês lembrarem, né, para resolver essa equação. Ela é uma equação bem simples, né, dá para resolver por soma e produto bem tranquilo, né. Para resolver por soma e produto, nós temos que encontrar dois números, tais que a soma seja igual a 1, né, que é o coeficiente do termo linear com sinal trocado, e o produto seja igual a menos 2. Então, dois números, né, x1 e x2, que somados dêem 1 e o produto dê menos 2. Quais informações que eu tiro disso? Né? A minha soma ela é positiva. Então, isso quer dizer que os dois números, que o número maior entre eles tem que ser positivo. Né? O produto é negativo, né? E a única forma de eu obter um número negativo do produto de dois números é um sendo positivo e outro negativo, né? Então eu tenho um positivo e um negativo, e a soma me diz que se o resultado é positivo, o número positivo é maior em módulo, né, do que o número negativo. Tá? Então, dessa forma, a gente descobre que o primeiro número é menos 1 e o segundo número é 2. Olha lá, 2 mais menos 1 dá 1. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então a gente encontrou as raízes por soma e produto. Então, nós já sabemos os limites de integração. Menos 1 e 2. Outra coisa, como eu tenho apenas duas raízes, isso significa que as minhas funções se encontram em apenas dois pontos. Né? Deixa eu fazer aqui um esboço. Né? A gente sabe que a primeira função é uma parábola. Deixa eu fazer aqui uma concavidade para cima. Tá? E a segunda função é uma reta. Né? Então a cara delas é essa daqui. Então a gente sabe que aqui nós temos uma interseção e aqui nós temos a outra. Né? São as duas raízes que a gente encontrou. Essa daqui é menos 1 e essa daqui é 2. Eu falei que ia fazer sem o gráfico, mas o auxílio gráfico é muito melhor para a gente explicar as coisas. Né? Bom, o segundo passo era encontrar quem é f e quem é g de x. Tá? Por que eu desenhei o gráfico? Eu desenhei o gráfico para mostrar para vocês que se eu tenho apenas duas interseções, isso significa que no intervalo apenas uma função fica por cima e a outra função fica por baixo. Não há alternância. Né? Se nós tivéssemos três raízes, aí as funções elas podem trocar apenas uma vez. Não quer dizer que elas vão trocar, porque pode acontecer de eu ter uma função aqui, daí a função vem, quica aqui e faz assim, né? Então, ó, são três raízes, 1, 2, 3, mas ela não trocou de lado, né? Não tem a função descendo. Pode acontecer isso, ou, como alternativamente acontece, e geralmente é dessa forma, ela vem para baixo, né? Então a função na verdade é daqui, passa aqui, vem para cá e vem para cá. Não existe esse termo. Então aqui eu tenho uma f de x e aqui ela se torna g de x, né? Ela vai para baixo, é negativa. Negativa não, ela está para baixo, né? Então eu tenho que trocar a relação entre uma função e outra. Como são duas raízes, apenas uma posição, né? Só apenas uma função vai ficar para cima e outra para baixo. Como que eu faço para encontrar isso de maneira algébrica? Né? Eu vou pegar qualquer número entre menos 1 e 2 e substituir em ambas as funções, tanto no x² quanto no x mais 2. Qual der o maior resultado significa que está por cima. Né? Um número fácil entre menos 1 e 2, né? Para a gente determinar essa posição, é x igual a 0. Então vamos lá, para x igual a 0. Eu poderia usar 1 também? Poderia, vai dar a mesma coisa. A gente só não pode usar as raízes, porque se eu substituir o menos 1 aqui e aqui vai dar a mesma coisa. Ó. Menos 1 ao quadrado é 1, e aqui menos 1 mais 2 dá 1 também. Se eu colocar o 2 é a mesma coisa. 2 ao quadrado é 4, 2 mais 2 é 4 também, que são os pontos que elas se interceptam. Tá? Então, para x igual a 0, o que vai acontecer? Olha, x ao quadrado vai dar 0 ao quadrado, né? Que é 0. E aqui vai dar 0 mais 2, que é 2. Ou seja, esta função aqui é a nossa função f. E essa daqui é a nossa função g. No sentido de que é a função g que fica negativa, tá? É isso que eu estou tentando explicar aqui. Se a gente colocar o número 1, 1 também está entre menos 1 e 2. Vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, e aqui vai ficar 1 mais 2, que é 3. Continua maior, né? Então 3 é maior do que 1, essa aqui é f, essa aqui é g. Então nós descobrimos que a nossa função f de x é igual a x mais 2, e a nossa função g de x é igual a x ao quadrado.
Agora nós podemos montar a integral. Nós sabemos os limites de integração, foram determinados aqui. Nós sabemos quem é f e quem é g, né, para não trocar as funções, agora é só montar ela. Então vamos lá. A área vai ser igual a integral de menos 1 até 2 da função f, x mais 2, menos a função g, que é x ao quadrado. Olha, sinal de menos e x ao quadrado. Ó, mudou o sinal aqui. Integrado em relação a x. O que vai acontecer nessa integral aqui? Vamos lá. Integral de x... Eu vou fazer... Bom, x é x ao quadrado sobre 2. Mais 2 é 2x. Menos a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Tá? Isso daqui no intervalo de menos 1 até 2. Agora é só terminar a integral, né? Fiz a integral aqui, bem simples, né? Só potênciazinhas aqui e agora calcular pelo teorema fundamental do cálculo. A nossa área, que será igual... Aqui eu vou trocar tudo por 2 e vou fazer menos, né? Tudo isso aqui trocando por menos 1. Então vai dar 2 ao quadrado sobre 2. Vou fazer direto. 2 ao quadrado dá 4 sobre 2 dá 2. Mais 2 vezes 2, 4. Menos, né? 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 sobre 3 dá 8 sobre 3. Não teve o que fazer aqui, né? Menos do teorema fundamental do cálculo. Agora eu vou substituir todos os x por menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Mais 2 vezes menos 1, menos 2. Aí eu tenho menos. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Com esse menos aqui dá mais. Mais 1 sobre 3. Tá? Entenderam aqui esse último pedaço? Olha, o x é menos 1. Então é menos 1 ao cubo. Dá menos por menos dá mais, por menos dá menos. Com esse menos aqui fica mais 1 sobre 3. Agora é só a gente fazer essa soma aqui, né? Bom, vou colocar aqui do lado. Deixa eu ver. 2 mais 4, 6. Menos por menos dá mais 2, dá 8. Aí nós temos menos 8 sobre 3, menos meio e menos 1 sobre 3. Né? Peguei aqui, ó, esse cara aqui, menos 8 sobre 3, menos 1 meio, menos 1 sobre 3. Né? Agora eu tenho que fazer essa soma. Tá? Para resumir um pouco aqui, né, vocês podem pegar a calculadora de vocês e colocar lá. Isso aqui vai dar 9 sobre 2 unidades de área. Tá? Então, essa areazinha aqui, que eu acabei desenhando aqui no meu esboço, né, do gráfico, é igual a 9 sobre 2 unidades de área. Reparem que o número deu positivo, né, não poderia dar algo negativo. Isso é um indicativo de que a minha conta toda está certa. Tá? Se desse algo negativo, vocês tinham que rever o método que vocês fizeram, porque provavelmente teria algum erro associado. Tá? Olha que legal, quando nós temos duas funções, não há necessidade de se preocupar com a posição relativa entre as funções, né? Para aplicar o módulo, aquela coisa errada chata lá. Né? Então aqui a gente pega, simplesmente determina qual que está em cima e qual que está embaixo e faz a conta. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, tá? Desse vídeo aqui e até a próxima.